Nós cumprimentamos a todos que se juntarão conosco através dessa live, amigos e irmãos que posteriormente estarão nos acompanhando também através desse vídeo. Que Deus possa abençoar e enriquecer grandissimamente cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos de comentar nesta manhã sobre a plenitude da divindade corporizada, em forma corpórea. E isso é o mistério de Deus que esteve escondido, diz Paulo, em todos os séculos e gerações. Ele diz, mas que agora foi revelado aos seus santos, aos quais ele quis fazer conhecer este mistério. Esse mistério foi revelado debaixo do sétimo selo, ao soar das trombetas, quando o sétimo anjo soou a trombeta, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo. E nós vamos estar conversando sobre isso, porque há muitas pessoas extremamente confusas. Deus, de seu pensamento, dentro do seu grande espírito, em sua grande mente, criou todas as coisas. Eu existo, você existe, as coisas existem, que primeiro estavam no pensamento de Deus. E quando ele disse, haja luz, então lá estava a luz, aquele halo de luz, que foi a primeira vez que Deus tomou forma. Deus tomou forma na luz, a teofania. Teo é Deus, fania é forma. Deus tomou forma naquela luz. E naquela luz, ele veio para a terra, se manifestando naquela luz, o pilar de fogo, em uma nuvem, tomando a forma humana, várias vezes no Velho Testamento, comendo e bebendo leite de vaca com Abraão, desaparecendo, a nuvem sobre o propiciatório, e em parte ele andou em cada profeta do Velho Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, o Espírito de Cristo estava neles. Neles quem? Nos profetas. Então, Moisés era ele, Jeremias era ele, Isaías era ele, Elias era ele, Daniel era ele, cada um deles era ele. Mas chegou a hora que esse mistério deu mais um passo. Então foi a vez do cumprimento da plenitude da divindade se humanizar. É quando ele se faz mais menor do que os anjos. É quando ele toma a forma da semelhança da carne do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, se fez pecado por nós. E pelo pecado condenou o pecado na carne, venceu a carne, venceu o diabo, venceu o mundo, pisou na cabeça da serpente, sendo obediente até a morte de cruz. Venceu, tomou forma de servo, a plenitude da divindade corporizada. Colossenses 2, versículo 9, estava em Cristo Jesus. Tudo que estava em Elias e nos profetas, nos demais profetas, estava nele.
Por isso que no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias falando com ele, Pedro ainda com a mente carnal, vamos fazer aqui 3 tabernáculos e coisa e tal. A voz disse: não, este é meu filho amado, a ele ouvi. Havia terminado o tempo dos profetas, dos medianeiros entre o povo e Deus. Uma nova aliança estava sendo levantada para dar uma salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, com esse preço pago, com essa obra da redenção paga, terminando ali na cruz, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, Pai, que coisa tremenda. Tudo estava pronto. Simplesmente 20 séculos estava para frente para a manifestação dessa redenção. O céu ficou em silêncio total, emudeceu, porque debaixo daquele 7º selo havia 7 trombetas, 7 vozes, vozes vivificantes. E quando isso foi anunciado ali ainda em Apocalipse 10, João precipitadamente queria já escrever isso, foi dito: não, deixa eu te fazer um anúncio aqui. Nos dias da voz do 7º anjo, a voz da trombeta, a voz da grande trombeta, a mesma voz lá de Isaías 27:13, a voz da trombeta. Nos dias dessa voz, o mistério de Deus estará terminado, quer dizer, cumprido. Mas não poderia terminar com ele na cruz. O mistério deu mais um passo. Dessa vez, na 3ª fase, caminhou para cumprir o que ele falou em São João 14:23. Eu vou voltar, o mundo não me verá mais. Pegando ali no 18, o Pai não nos deixará órfãos, voltarei para vocês. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, eu em vocês. O mundo não me verá mais. Oh, Senhor, de onde tu has de vir? Que o mundo não vai te ver. Como é que tu vai se manifestar? Como é que será isso? O mundo não vai te ver mais. Eu virei para habitar em vocês. O mundo não pode ver isso. Então o mistério de Deus se cumpriu quando ele veio habitar. E Pedro se coloca de pé em São João, em Atos 2, parece o verso 14 a seguir, e diz: esses homens não estão embriagados nesta hora do dia. Isso que vocês estão vendo aqui foi o que profetizou Joel 490 anos atrás, está cumprindo agora nos últimos dias, é agora. Esses homens não estão bêbados nessa hora do dia. Ele voltou para ficar, ele voltou para habitar, ele voltou para viver em um corpo de crentes que é a sua igreja. Por isso que lá em Apocalipse 11:15 diz que quando esse anjo fez soar a trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Porque a sua vida, que estava na mão do diabo, agora é dele, ele conquistou. Todos os reis que governavam o seu povo, ele conquistou, ele tomou as chaves da morte do inferno. E Colossenses 1:13 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho de seu amor. Uma transposição, uma mudança. Então aí os reinos do mundo vieram ser dele. Ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, libertou os seus, não o mundo inteiro, mas os seus. Aqueles que haviam sido enganados
pela serpente, que com sua cauda derrubou a terça parte das estrelas. E ele disse em São Lucas 19:10, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, olha, o ladrão chega, entra na casa, a primeira coisa que ele faz é amarra o valentão, dono da casa. Depois que ele amaniatou o dono da casa, então aí ele liberta, faz o que ele quiser. Se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus tem chegado a vocês, libertando do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, do Filho do seu amor. Então a igreja tem 20 séculos que ela está reinando, que Cristo está reinando, e eles ainda estão esperando ainda Jesus voltar um dia para todo mundo ver esse show-off e chegar lá em Jerusalém, estabelecer o reino segundo a carne, fruto de um pensamento carnal, de uma mente carnal, e governar Rússia, China, Estados Unidos, os países da Europa, os países do terceiro mundo, por 1000 anos, né? Isso é meninice. Ele reina. O reino de Deus, ele diz, não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali. Não, 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 não. O reino de Deus agora está dentro de nós, em nossas almas. Ele conquistou a morte e o inferno. Ele conquistou, entrou na casa do valentão, amarrou Satanás e disse, eu vou tirar daqui todos os meus filhos, todos aqueles que você enganou. Os que ficaram do seu lado, eles pecaram, para eles não tem salvação. Mas esses outros aqui, nenhum pecado cometeu, você o enganaste. Eu vim buscar, eu vim te vencer. Agora me dá as chaves, que eu vou soltar cada um deles da prisão. Eles pertencem ao meu reino. O meu reino tem vindo a eles. Essa é a grande verdade bíblica. Então, fica aí essa bobagem de homens dizendo que o profeta Joseph Smith, que o profeta Nostradamus, que o profeta Soissão, Maomé, Cacu Felipe, William Branham e não sei quantos outros profetas, um tanto de blá blá blá. Quando foi que essa trombeta soou de Apocalipse 11:15? Eles erroneamente colocam isso tudo no tempo linear, assim, uma ordem cronológica. Esse quebra-cabeça nunca dará certo dessa maneira. Essas 7 trombetas estavam debaixo do 7º selo. Os homens dizem que foi tocado debaixo do 6º selo. Isso é confusão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra o 7º selo, com 7 trombetas, 7 anjos para tocar essa trombeta, e quando eles foram para tocar, o céu ficou em silêncio. Chegou a grande hora disso acontecer. Por isso que Paulo disse em Efésios 3, verso aí no começo, por causa disso, por causa desse mistério, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Como foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, no plural. Quando que esse mistério se cumpriu? Agora? 65? 63? Não, Paulo está dizendo aqui que esse mistério foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, tudo no plural. Não foi para um homem só? Quando você diz que tal homem é um homem de Deus, é um tremendo homem de Deus, que ele é praticamente a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo, até aí está tudo bem. O erro é dizer que é só ele. O erro é canonizar aquele homem desculpa, e colocar só nele, porque tudo que Cristo, Deus pôs em Cristo foi derramado na igreja.
Por isso nós temos pastores no plural, apóstolos no plural, profetas no plural. Quando você canoniza um apóstolo, você sai da Escritura. Quando você canoniza um profeta debaixo dessa nova aliança, você comete torpeza, comete pecado de adultério escriturístico. Porque nessa nova aliança, nesse corpo da igreja que é Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. Se Jesus é a cabeça do corpo da igreja, de acordo com Colossenses 1, 15 ao 27, por que teria que chamar um profeta? O profeta é Ele mesmo. Ele é o profeta da nova aliança. Hebreus 12, versículo 24. Ele é o mediador dessa nova aliança. Atos 3, 22. Ele é o profeta que Moisés profetizou. Eis que Deus suscitará no meio de vós um profeta como eu. Escutai esse profeta. Quem não ouvir ele será extirpado. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a mente, Ele é a decisão, Ele é a vida do corpo. Essa terceira fase do mistério tríplice de Deus, não três pessoas distintas, mas isso veio da luz, passou pelos profetas, encarnou na totalidade, na plenitude de Jesus e se repartiu em sua igreja, e o mistério de Deus foi terminado, foi concluído e revelado aos seus santos apóstolos e profetas quando? Agora, no fim do tempo? Não, lá ainda no primeiro século isso estava revelado e manifestado, e a igreja tem viajado esses 20 séculos aí no reino. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de igreja parede, eu não estou falando de grupos, esse mais aquele, é tanta disputa. É pastor disputando que ele é o único, que ele é Elias e que os demais é profeta de Baal. É outra denominação dizendo, não, nós somos isso, nós somos aquilo, os outros estão fora. Aí vem o outro, faz a propaganda dele, cada um com uma cor, cada um com um jeito. Jesus diz, todos são ladrões e salteadores. Todos que vêm diante de mim são ladrões e salteadores. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Eu chamo e elas vêm. Se o estranho chamar, se a denominação chamar, se um pastor não aceita chamar, elas não ouvirão. Elas não seguirão, porque elas reconhecem somente a minha palavra. Então essa é a grande verdade. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam no livro da vida do Cordeiro para serem redimidos. O pecado não é constituído se você for enganado. O pecado é constituído após a verdade ser mostrada para você e você rejeitar a verdade. Deixar o sentimento humano. Por exemplo, você ama Maria, você reza um credo dizendo, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ou isso é um grande erro, eu venho com a Escritura e te mostro, isso é um grande erro, isso é um pecado, você não sabia. Aí você pode dizer, oh meu Deus, me perdoe, e se arrepender e crer na Escritura. A outra coisa que pode acontecer é aquela idolatria estar selado na alma da pessoa e ele ficar selado fora da economia de Deus. Esse é o nosso assunto, de dizer que tudo está terminado, que tudo acabou. Ele é o consumador, Ele é o autor, o Espírito Santo escreveu essa palavra. Ele é o autor e consumador de nossa fé. O Espírito Santo que escreveu essa palavra, Ele é o único que pode revelar a você. Os homens estão mentindo. As denominações estão mentindo, é aqui que tem a revelação, não é aqui, não é aquele homem, não é aquele profeta, é aquele outro profeta, não é o profeta da meia-noite, não é o outro lá que diz que tem a comissão para estocar comida, cada um com a cor. Todos são ladrões e salteadores. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz de Deus é a sua palavra, e essa palavra é a voz, e a voz é trovão, é a voz da trombeta.
7 trombetas debaixo de 7º selo. Cada trombeta que soou, houve uma batalha, houve uma guerra espiritual. E quando essa 7ª trombeta soa, vem a libertação total, vem a manifestação da redenção. Isso aconteceu lá atrás, no primeiro século, quando as escrituras se cumpriram, a igreja está no reino. São milhares e milhares. Que o profeta, que João olhou e disse: Senhor, e esses aqui, quem são eles? De onde que vieram? Foi perguntado para ele, aliás, ele disse: Senhor, tu sabes, eu não sei. Esses são os que vieram de grande tribulação, vieram de grande aflição. 20 séculos têm passado, esta igreja tem caminhado debaixo dessas lutas, debaixo da espada do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto, do cavaleiro amarelo até hoje. Mas tem branqueado as vestes pela revelação no sangue do Cordeiro. Somente a fé, a revelação no sangue do Cordeiro pode te manter limpo. Membresia de igreja não tem nada a ver com isso. Pertencer a uma seita, pertencer a uma religião, não significa que você é nada. Você tem que entrar véu adentro. Você tem que entrar véu adentro e ministrar diante da glória de Shekinah, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Está lá em Apocalipse, em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 4. Há um novo caminho, pelo qual você, banhado com o sangue de Jesus, coberto com o sangue de Jesus, após Ele ter tomado o livro e te feito rei, sacerdote, profeta, você entra lá onde só Arão podia entrar, onde só o padre podia entrar, onde só o pastor podia ministrar. Você entra lá agora como um sacerdote, tendo direito aos pães asmos. Você entra lá diante da glória de Shekinah, por esse novo e vivo caminho que Ele consagrou. Hebreus 10, 19 a 22. Hebreus capítulo 4. Diante do trono da graça, sem culpa nenhuma, sem medo, porque o cetro de Jesus está levantado para você, está levantado para mim. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. O mistério de Deus se cumpriu. O mistério de Deus se cumpriu. As trombetas soaram e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos transportou. De onde? Deixa eu ler isso aqui em Colossenses. Parece que lendo fica mais saboroso. Vamos ler aqui no capítulo 1, do versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas. Quem? Jesus. Foi você que saiu? Não, foi Ele que te tirou. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uau! Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É tanta denominação, é tanta seita, é tanto homem querendo fazer gracinha. Você não tem nada a ver com isso, tira suas mãos sujas. A redenção é pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, não é denominações não, tá? Dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Uau, meu Deus do céu! Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo,
pelo seu corpo, que é a igreja, não é? As igrejas, porque existe só uma igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Como ele está agora já glorificado desde o primeiro século em sua igreja, já não é mais esperança. Amém? Já não é mais esperança, porque ele já está glorificado em nós. A quem anunciamos e admoestamos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Deus quis fazer. Os quais, não é todo mundo, tá? A riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. O mundo não me verá mais, vou e venho para vocês. Eu agora tenho orado por vocês, tenho rogado ao Pai por vocês, mas chegará essa hora que eu não mais rogarei ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, visto que saí de Deus e volto para Deus. Estou indo para o Pai, mas eu vou voltar para vocês. E quando eu voltar para o Pai, não mais rogarei o Pai por vocês, porque o mesmo Pai vos ama, peço o que tu queres. Senhor, de onde tu has de vir, que te has de manifestar a nós e não ao mundo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. O mundo não me verá mais, vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Eu virei, versículo 23, São João 14. São João 14, verso 23. Eu virei para habitar em vós, habitar no homem interior. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eis que estou convosco, mesmo em vós, até o fim do éon. Ele nunca deixou a terra, sempre mudou de forma. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Como eu posso estar esperando ele voltar? Um pensamento que ele foi embora para um céu de milhões de anos-luz para voltar um dia. Ele está bem aqui, ele está bem aí, vivendo em um corpo de crentes. O mistério está terminado. Foi agora, em 63? 65? Cada um dá uma data? Não. Paulo disse que esse mistério, lá no primeiro século, foi revelado aos seus santos apóstolos. Foi só para um apóstolo? Não. Aos seus santos apóstolos, no plural, e profetas da nova aliança, no plural. Que Deus possa os abençoar grandissimamente. E esse mistério que começou na luz, veio para a terra, andou nos profetas, encarnou na plenitude da divindade corpórea em Jesus Cristo e se derramou na forma de Espírito Santo em um corpo de crentes, que é a igreja, sendo ele mesmo o cabeça desse corpo e o profeta do Novo Testamento. Deus os abençoe. Amém, amém, amém.